abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Como diz o Evangelho, somos um só espírito com o Senhor, naquele que já é o nosso melhor dia. Amém? Melhor dia é hoje. Ontem já não se pode fazer mais nada, já foi embora. Amanhã pertence ao nosso Pai, ao nosso Deus. O nosso dia que Ele nos preparou é o dia de hoje. Seja bem-vindo todos. Muito obrigado aí pela sua participação. Desde já lhe agradeço por você estar participando aí por essa gravação, para que a palavra corra e seja glorificada. Bom, meu nome, para você que não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, ainda não nos ouviu, meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza, Brasil. Aqui é do Brasil, devido a essa tecnologia que o próprio Deus nos deu, falamos aqui do Rio de Janeiro para todo mundo, qualquer parte do mundo, alguém pode estar nos ouvindo, já que falei uma outra vez, quando nós começamos a falar dessa palavra, a tratar desse assunto, o Evangelho da Incircuncisão, nós usávamos fita cassete de 60 minutos, mal conseguimos alcançar o nosso bairro lá em Guadalupe, né? Era difícil, tínhamos que trabalhar muito para alcançar as pessoas, mas graças a essa tecnologia já estamos chegando em todo mundo, tá bom? Muito obrigado por você estar aí participando, para você que já está aí ao vivo. O nosso assunto, como não poderia deixar de ser, é o Evangelho da Incircuncisão. Isso que é importante você entender, Evangelho da Incircuncisão, que foi revelado por Deus ao apóstolo Paulo. Está escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Existem 2 evangelhos aí na Bíblia, não é isso? O da circuncisão antes da cruz e o da incircuncisão depois da cruz. A nós nos foi dado o Evangelho da Incircuncisão, que foi revelado ao apóstolo Paulo. E o tema de hoje, o nosso assunto que nós vamos tratar aqui hoje é: a vossa redenção está próxima. Está próxima. Um sermão profético acerca de alguma coisa que iria acontecer para o futuro, não é isso? Quando ele foi proferido, quando ele foi anunciado pelo próprio Jesus, tá bom? Por favor, nos ajude aí a fazer a palavra correr e ser glorificada. Compartilhe aí a mensagem, se for possível, nisso, com seus grupos aí, com seus amigos, onde for possível, se for possível para você. Se essa palavra está te fazendo bem, está te fazendo feliz, se te libertou aqui na mente, como libertou o meu irmão Dino Sani, como libertou a minha irmã Nice, deixa eu ler com o nome da abençoada, Nice Coutinho, abençoada, muito obrigada aí por você estar participando. Se essa palavra te libertou, te fez bem, por favor, compartilhe aí a mensagem, tá bom? E se for possível também, alguma coisa um pouquinho mais difícil, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós tínhamos um canal no YouTube um pouco tempo atrás, mas devido a uma certa administração, algumas dificuldades, não por conta nossa, culpa nossa do abençoado que administrava, mas foram coisas que acontecem. Tivemos que parar e abrimos um novo canal. Então eu peço a você que nos ajude também aí no canal do YouTube, compartilhando, deixando aí um like, deixe um comentário se for possível. Muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí ao vivo, muito obrigado por estar participando aí conosco, porque o nosso trabalho aqui não é outro, é fazer a palavra correr e ser glorificada. Você é abençoado. Você não é que Deus vai te abençoar, não. Você é abençoado, a nossa posição em Cristo Jesus. E a nossa oração declara aí os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você entenda a Ele, não a mim. Aqui é só a minha voz, que você entenda o Evangelho da Incircuncisão. Então vamos aqui ao nosso tema dessa manhã, que diz assim: a vossa redenção está próxima. Preste bem atenção nessa palavra abençoada, porque isso aqui é o segredo de todo esse mistério. Isso aqui é um mistério tremendo que dura aí por 2000 anos. E o segredo é esse aqui, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Está próxima a nossa redenção. Então vamos ler aqui, onde está escrito, né?
Tem várias passagens que falam a respeito desse momento, mas vamos ler aqui Lucas, capítulo 21, nós escolhemos esse verso aqui, verso 28, Lucas, capítulo 21, o verso é o 28, que diz assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, olha para cima e levantai as vossas cabeças. Por quê? Por que você tem que fazer isso? Porque a vossa redenção está próxima, Quando essas coisas começarem a acontecer, a vossa redenção está próxima. Agora, quando acontecerão essas coisas? E que coisas são essas? A religião está esperando que ainda vai acontecer. É isso? A religião espera que essas coisas que diz respeito à nossa redenção ainda vão acontecer. Mas vamos ler aqui mais alguns versos aqui. No verso 25, Lucas 21, vamos ler aqui o 25, que diz assim, que fala que o que são essas coisas. E haverá sinais no sol. Olha o que diz aqui, ó, sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. Veja bem, né? E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E o verso 26, homens desmaiando de terror. Olha, abençoado, na expectação das coisas que sobrevirão no mundo, as coisas que irão acontecer. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E o verso 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E o verso 28, que nós lemos, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, essas que nós lemos do verso 25, 26 e 27, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, abençoados, veja bem, a teologia, né, a religião, quando falamos de religião, teologia, é a parte que estuda, né, as coisas da religião, que apresenta, interpreta, isso que nós lemos aqui, tudo que está escrito sobre o próximo, está próximo, de forma para o futuro, o nosso futuro. Esse aí que acontece, a religião, ela diz que a nossa redenção está próxima para um futuro ainda que ainda vai acontecer, para o nosso futuro. Não levando em conta, olha, a religião, a teologia, ela não leva em conta, não considerando o tempo, né? O tempo que foi escrito, né? O tempo, para quem foi escrito o texto, não considera. Um exemplo muito forte disso, que nós temos, é o livro do Apocalipse, não é isso? João lá deixou bem claro, né, que ele recebeu do anjo aquelas coisas para serem enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. E deu lá o endereço, né, número, endereço, CEP, caixa postal, lá tudo certinho, dizendo que seria para as 7 igrejas da Ásia. Mas a teologia da religião diz que aquelas cartas foram para mim, para você, para nós. E não é isso, porque não interpreta o texto para quem foi escrito. E principalmente se a forma da escrita é literal ou figurado. A teologia não vê isso, não considera um texto, quando ela lê um texto, ela não considera se aquilo ali que está escrito é uma forma literal naquilo que foi escrito, ou quem escreveu usou uma linguagem de figura. E é aí onde muitos se perdem. É aí que se forma a confusão. E foi nessa confusão que eu fiquei por 35 anos aí, fiquei perdido. E veja bem, abençoados, veja bem, a volta de Jesus nas nuvens, essa expectativa que há na religião, é um dos maiores, se não for o maior, engano da religião. Se não for o maior engano, é um dos maiores. Porque tudo gira em torno da volta de Jesus. Aponta um pecado na igreja, porque olha, Jesus está voltando, se você não se consertar, você vai ficar por causa dos seus pecados. Olha, você tem que participar, você tem que estar aqui presente, se Jesus vai voltar, e se você não estiver pronto, se você não estiver preparado, você vai ficar. Então tudo gira em torno da volta de Jesus. E por interpretar tudo no sentido literal, a religião interpreta tudo no literal. Está esperando Jesus aparecer nas nuvens.
Um dia, né, um belo dia, as nuvens vão se abrir, o céu vai se abrir e Jesus vai aparecer ali e então vai recolher todos os anjos. Por quê? Porque está escrito, e a religião interpreta tudo no literal, que está escrito que Jesus vai voltar nas nuvens. Vamos ler aqui, ó, Lucas mesmo, no capítulo 1, que fala a respeito desse assunto. Lucas capítulo 1, no verso 10, a escrita da onde a religião, eu preguei muito, né, pessoal? Eu falava muito a respeito desse tema aqui, 10, versículo 10. Atos, não é Lucas, é Atos capítulo 1, o verso 10, que diz assim, ó: e estando com os olhos fitos no céu, preste bem atenção, abençoado, o que diz, ó. Enquanto ele subia, ele que era Jesus, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. A teologia, a religião me ensinou que eram 2 anjos. Aqui está falando 2 varões vestidos de branco. E o verso 11, os quais lhe disseram, varões galileus, falando ali com os discípulos que estavam ali à volta, por que estás olhando para o céu? E esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, uma coisa para o futuro, não é isso? Há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Então, abençoados, diz que da mesma forma, olha a escrita, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira que o viste ser recebido no céu, também há de vir. Que os discípulos estavam ali esperando, ali conversando com Jesus, naquele momento que ele subiu aos céus, e apareceram ali 2 varões e falaram, ó, da mesma maneira, porque está escrito. A religião, a teologia, não é isso? Principalmente, veja bem, abençoados, principalmente os que são chamados evangélicos, entendem que isso ainda vai acontecer. Se você perguntar a qualquer teólogo aí, e qualquer pastor, qualquer irmão mesmo que só vai na escola dominical e vem para casa, se você perguntar para eles sobre esse verso, eles vão falar com certeza que isso vai acontecer e de uma forma literal como está escrito. Realmente, de fato, todos verão, os céus vão se abrir e do meio das nuvens Jesus vai aparecer nas nuvens ali para receber a igreja e vai ser algo visível. Isso que é importante você entender, algo visível, todos verão esse acontecimento, assim ensina a religião, que ainda vai acontecer. Então, abençoados, até aqui tudo bem, mas nós temos aqui um outro relato na Bíblia, deixa eu ver outro relato na Bíblia, falando que Deus veio em uma nuvem, e interessante, com a mesma forma de escrita, olha só, porque foi escrita pelo mesmo povo, que diz assim, ó, Isaías, vamos ler aqui, ó, está escrito aqui, ó, veja a semelhança de Isaías para Lucas, veja bem, ó, Isaías capítulo 19, verso 1, que diz assim, ó, peso do Egito, ou seja, uma sentença de Deus contra o Egito, eis que o Senhor Deus vem cavalgando em uma nuvem ligeira, e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Então, uma correção de Deus sobre o Egito, está escrito aqui, que ele, Deus, veio em uma nuvem ligeira, está escrito, não é isso? De forma aqui bem clara que Deus viria sobre o Egito em uma nuvem ligeira. Agora, a pergunta que nós gostaríamos de fazer a você que está esperando Jesus voltar nas nuvens, que crê que essa escrita que ele vai aparecer alguma coisa literal, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: essa vinda de Deus em uma nuvem sobre o Egito foi literal ou foi figurado? Será que os egípcios que estavam ali naquele momento viram Deus mesmo cavalgando a ideia de um cavalo, né? Numa nuvem como se fosse um cavalo? Alguém viu Deus? Porque está escrito, a escrita é a mesma. A escrita que fala que Jesus vai aparecer nas nuvens é a mesma, o vocabulário é o mesmo, que diz que Deus veio numa nuvem ligeira, da mesma maneira. Então, abençoado, veja bem, preste bem atenção aí, por favor. Mesmo Isaías escrevendo que Deus viria em uma nuvem,
ninguém viu, abençoados. Ninguém viu Deus vindo do céu numa nuvem, cavalgando, como se fosse essa nuvem um cavalo. Por que que ninguém viu? Porque o sentido dessa escrita é figurado, uma forma de escrita própria lá dos judeus. Deus não apareceu lá numa nuvem cavalgando, e os egípcios viram Deus corrigindo ali. Não, nada disso. Os judeus, veja bem, os judeus, eles usavam muito, uma escrita com muitas figuras. Se você ler o livro do Apocalipse, que foi escrito ali por João, é só figura, é cavalo amarelo, cavalo vermelho, e a besta que saiu do mar, a besta que subiu não sei para onde, a mulher grávida, o dragão de 7 cabeças, de 8 chifres, tudo figura. Se você entender que tudo é literal, como eu entendia, eu passei 35 anos entendendo que tudo era escrito de uma forma literal, entendia exatamente o que estava escrito, da forma que está escrito. Ó, abençoado, deixa eu te falar, se você pensa assim, você vai ser enganado, se não estiver sendo. Você vai ser enganado mesmo, porque a religião, ela vai mentir para você. Você está me entendendo? Se você entender, se você olhar, pensar que tudo que está escrito aqui é literal, da maneira que está escrito, olha, Jesus vai aparecer nas nuvens, isso é literal, ó, ele veio cavalgando, ó, a besta. Se tu pensar assim, abençoado, que é tudo literal, você vai ser enganado e bonito, hein? Vai ver a sua vida enganada. O próprio Jesus de Nazaré, veja bem, o próprio Jesus de Nazaré, Deus mesmo, quando esteve aqui, em um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, que o apóstolo Paulo fala, o mistério da piedade, Deus mesmo participando, se manifestando de um corpo de carne, esse corpo se chamava Jesus de Nazaré, ele mesmo avisou que não seria literal, ele mesmo avisou que o reino não seria visível. Lucas 17, olha só o que ele diz aqui, ó, no versículo 20, Lucas 17, 20, ele fala assim, ó, interrogado pelos fariseus, quando ele foi interrogado, Jesus de Nazaré, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não viria com aparência exterior. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está onde? Em vós. Em vós está dentro. O reino que estava por vir não era visível, abençoado. A religião espera alguma coisa invisível. E o próprio Jesus de Nazaré, antes de tudo acontecer, quando ainda estava próximo, ele disse, ó, não vai ser visível, é no Espírito, não seria para ver, seria para crer, seria para entender, para se entender, abençoado. Não é alguma coisa no sentido literal, você tem que entender isso, senão você vai ser enganado. O evangelho da incircuncisão, que foi revelado ao apóstolo Paulo, ele também fala a respeito disso. Ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, que carne e sangue não pode participar. Não, e se a carne e o sangue não participam, como é que você vai ver? Como é que você espera ver alguma coisa se a carne e o sangue não têm participação nessas coisas? O reino de Deus, a justiça de Deus, a redenção que estava por vir, que o povo aguardava, não seria uma coisa visível. A volta de Jesus nas nuvens não é algo visível, abençoado, não poderia ser vista. A religião é terrível, é isso? Ainda espera por um reino visível. Não, olha, se prepare porque você vai ver, porque e vai acontecer. Olha, vem aqui que os anjos vão ser vistos. Olha, e mais, uma coisa terrível que você precisa estar ligado, você precisa estar atento, que a religião, ela espera por um reino invisível, mas com tragédias da natureza. Ela espera acontecer coisas terríveis na natureza. Por quê? Porque está escrito. Nós lemos aqui em Lucas 21, 28, nós lemos aqui, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, você viu que coisas são essas? É o sol, é a lua, são as estrelas que vão cair, a terra, tragédias na natureza. A religião espera ver essas coisas acontecerem para dizer que a nossa redenção vai chegar depois que essas coisas acontecerem. No mesmo relato, esse mesmo relato foi feito também em Mateus,
Mateus 24, vamos ler aqui, nós sempre lemos esse texto aqui que é muito importante aqui, Mateus 24, o verso é o 29, Jesus de Nazaré, mais uma vez aqui falando, ele fala assim, ó, Mateus 24, 29. O mesmo relato, Lucas escreveu lá em Atos, e aqui Mateus escreveu aqui, ó, diz assim, ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, olha que coisa terrível, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, a lua não vai ter mais luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E o verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão, olha só, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, veja bem que é o mesmo discurso, sol, lua, estrelas, terra, também tragédia na natureza. Porque a religião lê isso aqui no literal. Então, essas coisas vão acontecer. O que estava próximo, abençoado, por favor, abençoado, o que estava próximo a acontecer não seria algo literal, não seria da forma que está escrito, não, mas sim tudo registrado com uma linguagem de figura própria dos judeus. Por isso que eles escreveram aqui, ó, sol, lua, estrela, mundo, terra, está falando de governo, de pacto, de poderosos daquele mundo, que deixariam de ser, que iriam cair, que perderiam o seu poder, o fim de uma era, o fim de um pacto, tudo escrito de maneira figurada, porque eles não poderiam dizer, imagina, e falar, olha, porque Nero vai cair, porque e vai morrer, esse reino vai acabar, eles não poderiam escrever dessa maneira. Olha, se esses escritos, veja bem, vamos pensar, você pensa, se esses escritos fossem de forma literal, como também escreveu Pedro, 1 Pedro 3,10, ele fala que os elementos iriam arder, o sol vai explodir, e a lua vai parar, e o planeta vai acontecer coisas. Pedro também escreveu. Se esses escritos também fossem de forma literal, da maneira que está escrito, o que Salomão escreveu seria mentira. Alguém está mentindo nessa história, porque não existe duas verdades sobre o mesmo assunto. Porque se esses escritos aqui dos judeus dizendo que a lua vai parar, o sol, as estrelas vão cair, o sol vai perder o brilho, então o que Salomão escreveu, abençoado, seria mentira. Eclesiastes capítulo 1, verso 4, o que foi que ele escreveu? Uma geração vai, outra geração vem, e a terra vai ser destruída? Foi isso que Salomão escreveu? Não, ele disse o quê? A terra permanece para sempre. Então você vê que tem alguma coisa de diferente aí, tem alguma coisa estranha, porque se eu ler o que os discípulos aqui escreveram no literal, eu vou perceber que não combina aqui com o que disse aqui o homem mais sábio, não é isso? Diz que a terra permanece para sempre. A Terra, o planeta cósmico abençoado, não suportaria permanecer para sempre se o Sol escurecer. Você que estudou um pouquinho assim, você sabe disso, porque qual a função, qual a necessidade da Terra com a Lua. Imagina a Lua sem luz. Os meus parentes mais antigos, meus avós, lá, os meus tios, eles eram pescadores, e meu avô, não tinha um avô que era da terra, lavrava a terra, era agricultor, ele se guiava lá pela lua, né? A lua está cheia, a lua está menor, está brilhando mais, está brilhando menos. Agora, imagina se a lua perder esse brilho, se as estrelas caíssem, abençoado, o planeta não suportaria. Então, o que Salomão aqui falou, não iria acontecer. Agora, o escrito diz, veja bem, você pensa, vai pensando aí, por favor, vai pensando. O escrito diz que seria próximo, que essas coisas seriam próximas. Nós lemos aqui, Lucas 21, 28. A vossa redenção está próxima. Agora, o que você entende por alguma coisa próxima?
Temos que ver isso aí. Precisamos entender o que é um evento para próximo. Seria que depois, passado 2000 anos, que alguém disse, que Jesus disse que seria próximo, passou 2000 anos, você ainda poderia dizer que está próximo? 2000 anos? Eu penso que não, né, abençoado? Olha, e uma coisa bem importante que você precisa ver aqui, um detalhe que o Evangelho da Incircuncisão me mostrou, é que todos os apóstolos da circuncisão e Paulo, o apóstolo da incircuncisão, todos eles escreveram que o evento da volta de Jesus, o fim do pacto, a redenção que viria, seria algo para próximo. Todos eles, nenhum deles disse, olha, daqui para o futuro, não sabemos quando, o dia, quem sabe depois da Terceira Guerra Mundial. Nenhum deles disse, e tem um fato interessante, é que os discípulos lá da época, os apóstolos, eles sabiam, tinham no entendimento deles, que algo seria tão próximo, que eles estavam vendendo lá os seus bens e dividindo entre eles lá, suprindo cada um a necessidade do outro. Porque eles sabiam que o que estava por vir seria próximo. Olha, veja Tiago que era meio irmão de Jesus, Tiago capítulo 5, verso 8, ele disse, a vinda do Senhor está próxima. Disse Tiago, aquele que era meio irmão lá de Jesus, dividiu lá o ventre de Maria com Jesus de Nazaré. A vinda do Senhor está próxima. Você anote aí, depois você leia aí com calma, com bastante tranquilidade. Tiago, capítulo 5, verso 8. O apóstolo Pedro, diz o apóstolo Pedro, na primeira carta que ele escreveu duas, mas na primeira carta, no capítulo 4, no verso 7, ele disse, está próximo o fim de todas as coisas. Está próximo, disse o apóstolo Pedro. Não para daqui 2000 anos, daqui quem sabe, talvez, se tudo der certo, se não tiver nenhum contratempo. Não, abençoado. Ele disse, está próximo. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 18, ele diz, é já a última hora. Imagina, para a religião essa última hora está durando até hoje. A última hora, disse João, e lá no Apocalipse, então, lá no Apocalipse que ele fala bem à vontade, ele escreve com bastante propriedade, no capítulo 1, lá do Apocalipse, no verso 3, ele diz que as coisas que estava escrevendo, que ele estava recebendo do anjo, eram coisas para próximo, que o tempo está próximo de todas as coisas acontecerem. Próximo, não é para que há 2000 anos ele escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor, falando, olha, vocês prestem atenção, fiquem atentos aí, que isso que vocês vão ler é para próximo. É coisa agora aqui, tá chegando aí. E no capítulo 22 mesmo, lá do Apocalipse, no verso 20, ele disse lá, cedo venho, coisa próxima, já estava aí chegando, já estava batendo as portas. Então, abençoados, veja que os apóstolos sempre falaram isso, os apóstolos da circuncisão. E Paulo, que foi o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo que Deus revelou os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, aquele que Deus levou no paraíso, escreveu em 14 cartas os mistérios. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, ele disse que nós quem? Eles lá, Paulo e aqueles que o acompanhavam, ele diz, nós seremos transformados, nós os vivos seremos transformados. Imagina, seria alguma coisa para 2000 anos? Nós os vivos seremos transformados? De maneira nenhuma, abençoado. Se esse próximo, que foi anunciado por Jesus, esse próximo que foi falado por todos os discípulos, ainda não chegou, então, olha, Paulo tem que estar vivo para ser transformado. Porque ele disse, ele e os contemporâneos dele lá, os amigos dele lá de balada lá, que acompanhavam ele lá nas pregações, eles têm que estar vivos. Por quê? O próximo ainda não chegou. Agora, a pergunta que você também tem que considerar é, de onde os apóstolos tiraram e receberam essa informação? Eu te garanto que não foi na religião. Porque a religião espera para um futuro, pode ser daqui a 5 minutos, mas pode ser daqui a 5.000 anos, diz a religião, não é isso? Da onde que eles receberam essa informação?
que tudo seria próximo, porque todos eles, sem exceção, todos escreveram que esse evento seria para próximo. Sabe de quem que eles receberam essa informação? Do próprio Deus, Tiago, Pedro e João, que eram apóstolos da circuncisão, ouviram do próprio Jesus de Nazaré, de Deus mesmo ali encarnado. E Paulo, que era o apóstolo da incircuncisão, quando ele foi arrebatado lá no terceiro céu, ele recebeu do próprio Cristo ressuscitado. Ouviu que seria alguma coisa para próximo. E quando foi que Deus falou da redenção, a sua volta, a consumação de tudo estava próximo? Vamos ler aqui Mateus 24. Mateus 24, verso 34. Olha só o que ele disse assim. Ó. Em verdade vos digo, palavras de Jesus de Nazaré. Para você depois falar que nós estamos inventando coisas aqui, Jesus de Nazaré, Deus mesmo nos seus dias de carne. Olha o que ele falou. Em verdade vos digo, que não passará o quê? Esta geração, esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Depois você lê aqui o capítulo 24 todo, você vai ver que está igualzinho que nós lemos agora, as coisas que iriam acontecer. O céu e a terra passarão, aquele governo vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque muitos duvidavam, né? Não, esse governo que está aí é muito poderoso, César está aí, Roma é muito poderosa, como é que isso vai acabar, como é que isso vai terminar? Então ele falou, o céu e a terra, falando também de uma forma figurada, o céu e a terra passarão. Não é o planeta Cosmo, não é esse céu azul que você vê, não, abençoado, não é nada disso. Mas as minhas palavras não hão de passar. E o verso 36 ele fala, porém, daquele dia e hora, seria daquela geração. Ele falou, não passará esta geração. Porém, dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabia. Porque dentro de uma geração, abençoados, tem muitos dias e muitas horas, mas ninguém sabia como seria. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Espírito, unicamente o próprio Deus. Próximo, abençoado, próximo, naquela geração, disse Jesus de Nazaré. Por isso que ele falou, por isso que os discípulos, os apóstolos escreveram que seria próximo, porque eles ouviram de Jesus de Nazaré que aquele evento seria naquela geração, alguma coisa bem próxima. De hora, ninguém sabia. Exatamente, vai ser no dia tal, né? Na hora tal, vai estar chovendo, vai estar fazendo sol, isso ninguém sabia. Mas tinha que ser naquela geração. Tinha que ser, abençoado, naquela geração, porque ele mesmo falou. O próprio Jesus de Nazaré avisou aos seus discípulos. Eu sei que existe aí muitas traduções para geração, mas quem quer enganar o povo, quer continuar o povo dentro do engano, porque geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, disse Jesus de Nazaré. Por quê? Se passa daquela geração, se passa da geração de Jesus, acabou a geração de Jesus e não aconteceu nada. Então, não seria mais próximo. Jesus estaria mentindo, porque ele disse bem claro, ó, não passará essa geração. Teria que ser naquela para ser próximo. A religião para variar, não é isso? Ela espera um próximo que já dura mais de 2000 anos, fazendo assim uma conta bem apertadinha, já estamos no ano de 2023, quase 2024, 2000 anos que esse próximo ainda não chegou. E a religião fala, olha, é para um futuro que ninguém sabe quando vai ser. Mesmo Jesus falando, nessa geração, porque quando eu estava na religião, já falei aqui, né? Quando eu estava lá na religião, eu conhecia muito o verso 36, que ninguém sabe o dia e a hora. Mas o verso 34, eu não conhecia. A religião não apresenta o verso 34, que diz que não passará essa geração. Se você passou anos lá na religião, talvez você também não conhecesse esse verso. Apesar de estar aqui bem pertinho, né? Bem pertinho aqui,
do verso 36, que diz que ninguém sabe o dia e a hora. O meu papai na carne, ele gostava muito do verso 35, né, que falava, o céu e a terra passarão, mesmo sem entender nada, ele sempre me falou muito desse verso. Mas o caso é que a religião não ensina, não diz isso, que foi naquela geração, o próximo que Jesus falou, não é no meu próximo não, abençoado, porque para nós já virou passado. O evangelho que nos foi dado, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, verso 7, apresenta 2 evangelhos, não é isso? O nosso é o da incircuncisão, lá em Romanos capítulo 1, verso 5, diz que nós recebemos graça e apostolado para obedecer à fé, diz que tudo já foi consumado. Já está consumada, a obra já foi consumada, o próprio Deus já consumou. Não é próximo, abençoado. Para mim, para você que está me ouvindo, para você que está me dando a honra de estar me ouvindo, não é próximo, é passado. Já aconteceu lá no ano 70, diz a história, quando o templo lá foi destruído, aconteceu tudo que foi profetizado lá por Daniel, lá o templo foi derrubado, e se acabou, abençoado. Se você está esperando Jesus voltar nas nuvens e passa o seu tempo olhando para cima, abençoados, com todas as bênçãos, pare de ficar olhando para cima, esperando aí, olhando para o céu, como eu fazia, né? Quando eu estava lá na religião, igual está aqui hoje, o Rio de Janeiro hoje está com um dia lindo, lindo, né? O sol está quente, o céu está azul, eu ficava olhando assim, poxa, bem que Jesus poderia voltar hoje, né? Porque o céu está tão bonito. Abençoado, pare com isso, porque isso já aconteceu, isso não vai acontecer. Essa escrita é uma escrita figurada, mira no eterno. Esse é o nosso papel, mira no eterno, no evangelho da incircuncisão, que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo, autor e consumador da fé. A ideia foi dele, e ele mesmo que consumou todas as coisas, e já fez, porque ele disse que seria algo próximo, já aconteceu. Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele mesmo consumou todas as coisas. Abençoados, recebo que hoje seja o seu melhor dia, recebo que você entenda aonde você está, receba os olhos do seu entendimento iluminados para entender, mais uma vez, nós falamos desse assunto, sempre falamos desse assunto aqui, sempre estamos voltando. Ontem o abençoado Orlando Alves falou desse assunto, o abençoado Dino Sani falou desse assunto, nós falamos hoje e recebo que mais abençoados falem de acordo com o que está escrito. Da forma que está escrito. Não de uma forma literal, que Jesus vai voltar nas nuvens, mas ele já voltou. O Evangelho diz que Deus mesmo habita no nosso espírito. Nós somos templo do Espírito de Deus. Ele já habita em nós. Só para você pensar, nosso último verso, só para você pensar. Se você está esperando ele voltar, quem é esse que habita no teu espírito? O Evangelho diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Será que ele vai sair, vai voltar? Isso é só para você pensar. Abençoado, na próxima semana estaremos aqui de volta. Recebo que tudo está bem na sua vida. Compartilhe a mensagem aí, por favor, aí com seus amigos, com suas páginas. Se essa palavra te faz bem, se essa palavra te traz saúde, se essa palavra te traz felicidade, participe aí com seus amigos. E também, se for possível, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, nessa gravação, se inscreva no nosso canal aí embaixo, aí tem o sinal, dá um like aí, dá um ok, nos ajude a fazer essa palavra correr e ser glorificada, porque o nosso papel aqui é esse, tá bom? Muito obrigado a você que esteve ao vivo comigo até agora. Não posso ler aqui o nome de todos, mas muito obrigado aqui de todo o meu coração. Eu não esperava alcançar tantas pessoas assim, porque essa palavra não é nossa, isso aqui não tem nada a meu, abençoado, não tem nada a meu. Tudo que eu escrevo aqui, tudo que eu anoto, tudo que eu falo é do Evangelho da incircuncisão, o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Muito obrigado, até a próxima semana, melhor semana para você. Você é abençoado. Glória a Deus.